infecção hospitalar, então hoje nós não chamamos mais de infecção hospitalar, nós chamamos de infecções associadas à assistência em saúde. O que isso significa? Eu vou para um hospital fazer um tratamento e eu não posso sair do hospital com uma infecção. Então, tem um grupo no hospital que chama controle de infecção, que faz com que a pessoa esteja protegida no ambiente hospitalar de pegar uma infecção adquirida por algum procedimento que tenha sido realizado para o seu tratamento. Um dos grandes medos das pessoas é morrer de infecção hospitalar. Morre muita gente de infecção hospitalar? Não. Muitas vezes a pessoa vem, ela já tem uma doença cardíaca importante, aí ela é interna, aí ela já tem as defesas baixas e ela pega uma infecção respiratória porque ela mal sai da cama. Como ela não sai da cama direito, não consegue tossir de forma adequada, muitas vezes a fisioterapia ela não consegue fazer direito, ela acaba desenvolvendo uma infecção. Ela tem as defesas alteradas e acaba evoluindo para o óbito. Ela morreu de infecção hospitalar? Será? Talvez não, talvez ela tenha morrido de infecção, de alteração cardíaca que tenha levado a todo aquele processo. Qualquer infecção que uma pessoa tenha que está no hospital, as pessoas tendem a dizer é uma infecção hospitalar. Na realidade, a menor parte das infecções são hospitalares. A grande maioria são infecções que a gente chama de comunitárias. A pessoa já vem para o hospital com uma infecção ou vem para o hospital e tem uma infecção concomitante, mas é de um germe que ela trouxe da comunidade, então são germes comunitários, a gente chama isso de infecção comunitária. Quanto aos índices de infecções aqui na cidade, a maior parte dos hospitais de Caxias, eles têm índices conforme a Organização Mundial de Saúde, são índices aceitáveis pela Organização Mundial de Saúde. Cada hospital tem índice diferente, porque depende do tipo de paciente que interna, da proposta de tratamento daquele hospital. Então, a gente vê que tem hospitais aqui que são mais cirúrgicos, como o Hospital Pompeia, por exemplo, o Hospital da Unimed, um hospital geral, né, interna tudo, o Hospital Universitário, que é o Hospital Geral de Caxias do Sul, ele tem internação de pacientes geralmente clínicos, pacientes oncológicos também. Então, dependendo da proposta do hospital, ele se encaixa num tipo de indicador. E aí, o controle de infecção, que é o serviço que faz a busca das infecções dentro do ambiente hospitalar, as medidas de prevenção, controla, fiscaliza tudo isso dentro do ambiente, é quem vai gerar as taxas e ver se elas estão adequadas e aí, a partir disso, fazer ações de melhoria. A infecção hospitalar, propriamente dita, é aquela infecção onde o germe que está causando a infecção é um germe hospitalar. Isso acontece muito mais dificilmente, mas é em pacientes mais complexos, mais manuseados, pacientes de UTI, né, pacientes que ficam muito tempo em UTI, que tem que se ter sonda no nariz, sonda na uretra, paciente que precisa de ventilação mecânica, pacientes que são muito manuseados. Aí esses pacientes estão suscetíveis às infecções hospitalares. Então, infecção associada à saúde, a gente caracteriza como infecção associada a um procedimento de ventilação mecânica, o paciente precisa de uma máquina para respirar, ou infecção urinária, porque o paciente precisa de uma sonda para conseguir urinar, ou então um catéter venoso, que é aquele colocado no braço para fazer um soro, ou um antibiótico, ou um outro fármaco, né? Ou então, muitas vezes, o catéter é central, ele é colocado na subclave ou na jugular, que é para conseguir botar mais volume de medicamento, ou um medicamento que precisa especial para aquele paciente, ou mesmo um procedimento cirúrgico. O mito da infecção hospitalar, na realidade, é uma coisa que assusta muito, mas é muito pequena percentualmente, né, em termos das infecções que a gente tem hoje nos hospitais. A grande maioria são infecções comunitárias, são infecções germes que já vêm com o paciente da comunidade. Porque talvez as pessoas não saibam, mas às vezes uma cárie na boca, uma lesão, pode ter ali uma bactéria que entra na corrente sanguínea e vem fazer uma infecção no coração, que a gente chama de endocardite, e pode levar até a pessoa à morte. Então, um cuidado com a higiene bucal, frequentar o dentista, fazer os reparos necessários, né? Isso faz parte da boa saúde das pessoas. Então, para evitar a infecção hospitalar, tem várias medidas que são feitas para que o paciente esteja menos exposto a bactérias e a vírus de ambiente. Então, o nosso carro-chefe no controle de infecção, para prevenção de infecção, é lavar a mão.
Então, a lavagem de mãos vai fazer com que ela evite de transitar com aquela bactéria na mão e chegar até o paciente. O médico, quando vai examinar o paciente, é muito importante que ele lave a mão. Então, ele lava a mão, toca no paciente, depois que ele tocou no paciente, ele volta e lava a mão também. A OMS classificou 5 momentos básicos para a lavagem de mãos. Então, quando se entra no quarto, se deve lavar as mãos. Toda vez que se chegar próximo ao paciente, que sabe-se que vai examinar o paciente ou fazer algum procedimento, se lava a mão. Quando a gente toca em algum material biológico, né, ou é urina, ou é secreção, né, às vezes na pele tem alguma secreção, então a gente lava a mão também, procura utilizar luvas, mas a lavagem de mãos basta para proteção. Toda vez que sai também fora da proximidade do leito do paciente, a gente deve lavar a mão, e ao sair do quarto a gente deve lavar a mão de novo. Então, se não tem como lavar as mãos, pelo menos um álcool em gel deve ser passado e se fricciona a mão e conta até 30, porque só passar o álcool e esperar secar não resolve. E não pode passar o álcool e depois passar a toalhinha, porque se passa a toalhinha tira o álcool. Então tem que esperar o álcool secar na mão. É um treinamento repetitivo com todo mundo dentro do hospital, dentro da UTI principalmente, né? Com funcionários, com médicos, com familiares, com visitantes, com todo mundo, né? Então, quem vai entra e vai manusear alguma coisa, tem que lavar as mãos na entrada, tem que lavar as mãos na saída. A principal maneira de prevenir infecção é a lavagem de mãos. Todo paciente que interna, geralmente ele tem que usar um acesso, uma veia pega para colocar o medicamento. Né? Então, aquele caninho que é colocado no braço do paciente não pode ser uma fonte de infecção para o paciente e por ali passar uma bactéria e vir a causar uma doença pior, né? Então, a gente chama de infecção de corrente sanguínea. Além disso, tem infecção que pode ser uma pneumonia. Muitas vezes o paciente vem para fazer um procedimento cirúrgico e faz uma infecção da ferida cirúrgica. Então, há várias medidas no ambiente hospitalar para prevenir esse tipo de infecção. E por isso passa os cuidados com a ventilação, os cuidados com o manuseio, os cuidados com a visita, a lavagem de mãos. Isso é fundamental, né? Em qualquer área do hospital. Mas dentro de uma UTI é mais importante ainda, né? Porque às vezes o germe está em cima de uma mesa, em cima de uma pia, numa porta, numa maçaneta de porta, tu pega ali, depois toca lá, tu está levando o germe para dentro. Então, é fundamental a lavagem de mãos para a prevenção de infecção. Na realidade, esse cuidado deve ser seguido depois de sair da UTI na unidade de internação também, é o mesmo cuidado, tem que ter, né? Outro tipo muito comum de infecção, né, que a gente tem que cuidar são as infecções bacterianas. São classificadas em gram-positivos e gram-negativos e algumas são anaeróbias. Então, assim, gram-positivo tem vários representantes desse tipo de bactéria, principalmente os bichinhos de pele. Estafilococcus, streptococcus, os enterococos são envolvidos geralmente com a pele e podem causar infecção de pele. Bactérias gram-negativas, que a gente chama, geralmente são bacilos gram-negativos. O principal representante dessa classe são as enterobactérias. São bactérias que estão dentro do intestino da gente e que podem também fazer uma infecção. Por exemplo, uma infecção urinária. Então, pode sair de dentro do intestino e ir até o rim fazer uma infecção urinária, né, dependendo das defesas do paciente, ou ela pode estar no trato urinário e eu preciso passar uma sonda para o paciente conseguir urinar melhor. Se eu não faço a higiene da região perineal, né, do paciente, eu acabo podendo botar uma bactéria que estava ali por perto para dentro do paciente e causar uma infecção urinária. É necessário fazermos o controle de antimicrobianos não só no hospital, mas também na comunidade. Por quê? Toda vez que a gente toma um antibiótico, a gente tira a nossa flora normal, que é a nossa flora que nos protege. E aí a gente fica mais suscetível a desenvolver uma outra infecção por uma bactéria que a gente chama de oportunista. E aí o médico do controle de infecção, ele avalia a necessidade de usar aquele antibiótico, se a dose está correta, se o tempo está correto e se aquele antibiótico é o melhor antibiótico para aquela situação de infecção do paciente. E assim a gente não só controla custo, quanto controla o que a gente chama de seleção microbiana. O que é isso? É uma bactéria que ela se torna mais resistente e aí ela fica mais difícil de tratar ela, porque ela fica sensível a pouquinhos antibióticos. Então, em vez de eu ter 10, 20 antibióticos para poder tratar uma infecção, eu acabo tendo 1, 2, 3 antibióticos. Quando eu tenho tão poucos antibióticos, às vezes o paciente
Por exemplo, se aquele antibiótico causa insuficiência renal e o paciente já tem problema renal, então fica mais difícil ele conseguir se curar da infecção e pode morrer. Bom, o nosso corpo todo, então, ele é colonizado por bactérias e essas bactérias servem para nos proteger. Então, nós temos bactérias na pele, que vai desde a ponta do cabelo até a unha do pé. Então, toda a superfície de fora a gente tem bactérias. As bactérias de superfície de pele são as mais conhecidas, as gram-positivas. Depois, nosso trato respiratório também tem uma flora, não é estéril o nosso pulmão, ele já tem uma flora que naturalmente coloniza ele. E quando a gente toma um antibiótico, às vezes a gente tira essa flora e acaba pegando por uma bactéria mais resistente. Ou a bactéria, na presença do antibiótico, ela muta, ela se torna um mutante mais resistente, ela é resistente àquele antibiótico que a gente deu e a alguns outros também. Dentro do nosso intestino, também todo o nosso tubo digestivo, ele também tem bactéria, que a gente chama da nossa flora intestinal, que é muito importante, que muitas vezes as pessoas tomam antibiótico e depois acabam tendo diarreia. Por quê? Porque elimina a nossa flora normal também. Então são floras, a bactéria faz parte do nosso organismo também para nos proteger, para não deixar que uma bactéria mais poderosa, mais forte, venha e nos cause dano. Quanto ao quarto coletivo, e a gente chama de enfermaria, é mais de um paciente internado naquele quarto. O paciente corre risco? Não, porque quando a gente faz o planejamento para internar um paciente, o próprio setor de internação, ele já faz uma pesquisa de que doenças têm aqueles pacientes, se eles podem ficar juntos. E além disso, a gente sabe que tendo 1 metro de distância entre os leitos é o suficiente para a bactéria não conseguir voar. Então, a bactéria não voa de um paciente para outro. Ela cai no chão quando o espaço é maior que 1 metro. Então basta a gente lavar as mãos sim levam a bactéria de um paciente para outro. Se eu quero vir visitar o meu familiar no ambiente hospitalar sem causar dano para esse familiar, o que eu posso fazer? Primeiro, eu não posso estar doente. Ninguém doente deve visitar um familiar que está mais suscetível ainda a pegar doença, porque as defesas dele estão prejudicadas porque ele está internado para fazer um tratamento. Então a primeira coisa é cuidar. Outro detalhe é não trazer crianças. Crianças até os 12 anos de idade, elas não têm defesa. Elas têm defesa, mas a defesa delas não está pronta, não está madura. Então, se a gente leva uma criança para passear no hospital, ela tem chance de pegar também uma infecção, porque a defesa dela não é como a gente, não é como a nossa, não é tão forte quanto a nossa. Outro detalhe é alimento. Alimento também tem bactéria e fungo. Então, se eu levo um alimento e coloco ele no quarto do meu familiar, muitas vezes não tem condições de refrigeração adequada, de limpeza de ambiente adequado, e aquela fruta ela pode estragar e vir a prejudicar o meu familiar. Muitas vezes as pessoas levam comidas e aquela comida também estraga. Então o ideal é que a gente não leve nada. Então o ideal é que a gente vá visitar, dar um abraço, levar carinho, mas não levar outras coisas que não sejam necessárias. Mesmo travesseiro, roupa, presente, muitas vezes bichinhos de pelúcia, aquele bichinho tem pó, acaba ficando com fungo e tudo isso pode vir a prejudicar o paciente durante a internação.